Talvez você nem quisesse apertar o play agora. Talvez a sua mente esteja tentando te convencer a evitar qualquer coisa que confronte, que mexa, que entristeça. Seja bem-vindo ao nosso quarto episódio do podcast Cristã Universitária, a sua mentoria acadêmica para a fé. A verdade é que muitas vezes a gente tem medo de olhar para dentro, medo de encontrar cacos, feridas, portas trancadas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não tenha medo. Tenha coragem em Deus. Não precisa ser tudo de uma vez, mas também não dá para deixar a confusão te guiar, porque a confusão não sabe para onde vai. Deus conhece você profundamente. Conhece seus pensamentos, seus sonhos, seus desejos. Deus te vê. Ele conhece cada ferida, cada coração partido, cada sonho frustrado, cada medo silencioso, cada quarto trancado do seu coração. E mesmo assim, ele te estende a mão. Então, se quiser chorar, chore. Ele é um bom amigo. O hino 200 da harpa cristã diz: Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz ou consolação? Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Eu gosto muito dessa segunda estrofe que diz: Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor? A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam? Isso já me ajudou muito. Conta-lhe isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo. Disto provas nos mostrou, quando para nos levar consigo, o culpado ele encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Ou seja, Jesus nos dá alegria nessa vida e na vida eterna, vida em abundância. Esse hino antigo da harpa cristã não é só poesia, é verdade viva. Cristo é amigo de verdade, aquele que acolhe quando ninguém vê, aquele que ouve quando ninguém entende. Viver a vida e não apenas sobreviver a ela é viver aquilo que Deus tem preparado para você. É preciso ter foco e alvo corretos. E para tanto, dominar a mente é fundamental. É impossível ter paz com Deus sem ter paz consigo mesmo. Muitas vezes, aprendemos a ter paz com Deus ao confiar no sacrifício de Cristo, mas negamos o fato de que a Bíblia nos ensina a ter paz com Deus e conosco mesmo. Jesus veio para restaurar o homem a Deus, certo? Mas primeiramente ele restaura o homem consigo mesmo. É só você observar a mulher samaritana, quando ela estava ali buscando água. Jesus conversou com ela, Jesus, sendo judeu, conversou com aquela mulher e restaurou a identidade daquela mulher, que estava estragada por relacionamentos falidos. Mas primeiro Jesus restaura o homem consigo mesmo, com a sua própria identidade, com a sua identidade real, que nós só conseguimos em Cristo. E então, ele restaura esse homem restaurado a Deus. E assim toda a criação também um dia será eternamente restaurada. Sem sanidade mental, não há como servir a Deus. Sem sanidade, não há santidade. Quantas vezes eu tentava perseverar em princípios, perseverar na fé e eu não conseguia, pois a ansiedade me dominava, o pecado me dominava e minava toda a minha fé e esperança. A Bíblia é o nosso manual de como viver, e seguindo passos que nela estão descritos, conseguimos ser produtivos e plenos. A Bíblia diz que se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago 4:7. Portanto, devemos combater com as armas corretas e nunca esquecer de que nós somos chamados à batalha.
mas Deus guerreia por nós. Ou seja, Ele está a nosso favor e não contra nós. Romanos 8:31. Muitas vezes eu sentia que Deus estava contra mim, mas era o meu pensamento que estava contra Deus. Eu estava tão ferida, tão sem esperança, que o pecado me dominava, e então eu estava contra Deus, mas eu sentia que era Deus que estava contra mim. Pois quem permanece no pecado, a ira de Deus permanece sobre ele. Por isso que dá essa sensação, sabe? Assim como as pessoas fora da igreja sentem que os cristãos estão contra elas, mas a verdade é que elas é que estão contra o que é santo. E elas se sentem assim, como se tudo fosse contra elas, como se a santidade fosse contra elas. Porque quando nos olhamos no espelho, vemos nossas imperfeições e achamos que o inimigo é o espelho, não é assim? Então, quando olhamos para a imagem de Jesus Cristo, vemos a imagem do Deus invisível e vemos a nossa própria imagem corrompida. Podemos nos enxergar através do espelho de Cristo e nos atentarmos às mudanças que podemos fazer. À medida que eu me transformo, me torno um espelho da imagem do Senhor para refletir a luz ao restante do mundo. Não há volta. Aquele que põe a mão no arado e torna para trás, a minha alma não tem prazer nele. Lucas 9:62. Não há volta. O livre-arbítrio não é escolher viver sem Deus, é ter consciência de que estamos escolhendo servi-lo. Quando olhamos da nossa perspectiva, parece que há muitos caminhos para seguir, mas ao olharmos da perspectiva do universo, de cima para baixo, absolutamente só há Deus. Só há Ele no universo. Ele é o canal de existência de absolutamente tudo. Eu e você não estaríamos aqui se Ele não houvesse criado. Ele é Senhor e soberano porque Ele é o Criador. Então Ele é o padrão absoluto de justiça. E quando nós olhamos para Ele, a nossa referência de comparação, nós nos vemos corrompidos. Quanto mais nos dedicamos ao Senhor, nós nos tornamos espelhos para o mundo. E mais o mundo acha que nós estamos contra eles. Mas a verdade é que o pecado e o mal e a corrupção da justiça é que estão contra aquilo que é santo e justo. E muitas vezes a nossa falta de paz, o nosso medo de confronto, o nosso receio em confiar em Deus em todas as áreas da nossa vida, o nosso receio de amar a Deus porque Ele é muito santo, vem da nossa própria rebeldia em aceitar a soberania do Senhor e que a verdade absoluta vem dele. Devemos confiar em Deus e aceitar sua soberania. Uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o nosso caminho deve ser de perseverança, ficarmos cada vez mais limpos do pecado, cada vez mais justos com a justiça de Deus. Como eu disse, não há volta. Só há Deus como verdade absoluta no universo. E uma vez que nós nos dispusemos a trabalhar nesta grande obra do Senhor, se nós retrocedermos, Deus não tem prazer nisso. Devemos aceitar que não temos o controle. Devemos aceitar que Deus é um padrão absoluto. Devemos aceitar a sua soberania, porque Ele é perfeito, justo e bom. Não existiria nada sem Ele. E se não o amarmos, não poderemos compreendê-lo. Pois quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso está escrito em 1 João 4:8. Talvez não queiramos fazer isso, inclusive não ouvir essas palavras, ou ouvir rápido para evitar que a ideia penetre na nossa mente e coração, porque não queremos nos render, entregar, renunciar e confrontar a nós mesmos. E ficamos presos em lutas mentais, muitas vezes que aparentemente nunca têm fim, porque são lutas que terminariam com a rendição ao Senhor. Mas é importante nunca desistir, não voltar atrás. Por mais que a luta contra o nosso ego seja difícil, nós devemos persistir e nunca largar mão
do arado. Não existe outro caminho, a não ser o caminho da humilhação diante de Deus. Mas a Bíblia diz que a humilhação precede a honra, já a soberba precede a ruína. Não há outro caminho. João 14,6 diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que o lema da sua vida seja esse: nunca desistir. Confronte as partes mais sombrias da sua alma. Se quiser chorar, chore. Deite aos pés do Senhor seus pensamentos mais sombrios. Quando eu estava mal, eu dizia a Deus que no meu coração eu o odiava, que eu não tinha mais amor nem desejo por Ele, nem pelo céu. Eu dizia isso em oração. Abrace os seus monstros e eles desaparecerão, mas não desista de Deus. Ele mesmo é a resposta. Porque, como diz a palavra, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas do que creem para a conservação da alma. Hebreus 10:39. Tudo só faz sentido quando ele é o objetivo.